Você gosta de mistério? Então você vai se amarrar nessa curiosidade de hoje. Provavelmente você já perdeu alguma coisa. Talvez um brinquedo, um dinheiro ou qualquer outra coisa. Mas você já ouviu falar em alguém que perdeu um navio? E não é um navio pequeno não, hein? É um navio gigante. Inclusive, não é só navios que somem não. Também temos aviões que desaparecem sem deixar nenhum rastro. Agora você ficou curioso para saber o que é, não é? Então, bora ver! E aí, curiosos, tranquilo? Eu me chamo Glitch. E galera, o Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais estranhos do mundo. Esse local é uma área em formato de triângulo que fica no Oceano Atlântico. E dentro desse lugar, muitos navios e aviões que passam simplesmente desaparecem sem deixar rastros. E algumas raras vezes, quando encontram alguns navios e aviões, eles estão totalmente vazios. E isso já vem acontecendo durante séculos. Mais de 1000 navios e aviões desapareceram nessa área durante os últimos 5 séculos. E mesmo hoje em dia, com a tecnologia, isso ainda acontece. Em uma das maiores histórias, o voo 19, aconteceu algo muito estranho. Um dia, 5 aeronaves foram fazer um voo de treinamento. Detalhe que não foi qualquer aeronave não. Além de cada um desses aviões conseguir transportar 3 pessoas, eles eram os aviões mais seguros e poderosos da Marinha dos Estados Unidos. Nesse voo foram 13 pessoas e mais o comandante, Charles Taylor. E o objetivo deles era ir para o leste, praticar bombardeios, depois eles iriam continuar mais um pouco para o leste, então iriam para o norte e voltariam para a base. Beleza, eles começaram o treinamento. Depois de algum tempo, o comandante Taylor enviou uma mensagem para a torre de controle, falando que os equipamentos dele estavam com problema, e por causa desse problema, eles acabaram se perdendo e foram para o caminho errado. Depois disso, a torre falou para eles seguirem para o norte e ir para Miami. Nessa hora, o comandante Taylor ficou confuso e ele se perdeu totalmente. Ele já não sabia para que lado que tinha que ir e nem como fazia para voltar. Nesse momento, um dos estagiários que estavam em um dos aviões disse assim: "Ah, é simples, é só a gente voltar para oeste que a gente vai chegar em terra firme." Mas o comandante Taylor era muito teimoso e ele continuou seguindo a ideia dele. Nesse ponto, é bom esclarecer uma coisa bem importante. Esse comandante Taylor, ele já tinha se perdido 3 vezes durante outras missões. E pior que isso, ele não conhecia essa área que ele estava sobrevoando. Nesse ponto da história, já estava mais que claro que o comandante Taylor estava perdido. Nesse momento, a torre deu uma ideia para eles. A torre pediu que um dos alunos comandasse o grupo. Mas é claro que o comandante Taylor não ia deixar uma coisa dessas acontecer, né? Ele continuou comandando o grupo e fizeram eles ficarem voando, até que foi acabando o combustível e ficando de noite. A torre então, vendo que o combustível deles já estava acabando e que eles iam acabar caindo no mar, foi e enviou uma equipe de 2 aviões para poder resgatar eles. E esses aviões procuraram a noite toda e durante o dia seguinte, e não acharam eles mais. Eles simplesmente desapareceram. Como não tinha mais como achar eles, os aviões decidiram voltar para a base. O problema é que um dos aviões desapareceu. Infelizmente, nesse dia, os 5 aviões desapareceram e um dos aviões de resgate também desapareceu. Essa história por si já é bem esquisita, mas durante os anos seguintes, várias pessoas começaram a fazer pesquisas sobre esse lugar e acabaram descobrindo que era bem comum acontecer esse tipo de coisa dentro dessa área. E também descobriram que não eram só os aviões que sumiam nessa área, mas também diversos navios sumiam frequentemente dentro desse triângulo. Desde essa época até os dias de hoje, várias pessoas criam diversas teorias, dizendo que existe um campo magnético nessa área, que dentro do mar
libera muito metano e por causa disso interfere nos navios, ou então que existe uma espuma eletromagnética, por isso que os barcos acabam se perdendo. E alguns até mesmo dizem que isso pode ser obra de alienígenas. Cada teoria explica um ponto, mas até hoje não teve uma teoria que fez sentido e que explicasse todos esses desaparecimentos. Galera, essa foi a curiosidade de hoje. E aí, o que vocês acharam? Bem estranhos esses desaparecimentos, não é? Lembrando que teve vários outros sumiços, tanto de barcos como de aviões. Mas deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e me diz o que você achou dessa curiosidade. Eu te vejo no próximo vídeo, porque essas curiosidades você tem que saber.